Ok, nós estamos aqui na apresentação do programa Café 3x4 em Adoração com o trompista, amigo nosso, grande garoto, Éder Tavares, Edinho da trompa. E ao decorrer da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui do nosso café, ele vai contar algumas coisas que Deus tem feito na vida dele durante esse trabalho que é feito de adoração a Deus, em ministração de aulas de música ao longo de São Paulo, na nossa vida musical, naquilo que Deus nos separou para fazer. E eu tenho a satisfação de encontrar o Edinho. Tudo bem, Edinho? Tudo bem, Mia. É um prazer estar aqui. Prazer muito grande, depois de quase 12 anos, mais de 10 anos que eu não venho em Penápolis. E vim aqui encontrar esse trabalho crescendo assim, eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Para mim é uma alegria porque eu comecei aqui do zero, há mais de 15 anos atrás, quando começou as aulas de música em Penápolis. Então, uma alegria muito grande estar aqui com você. Que bom, Edinho, saber disso. Quando você disse que viria para cá, para nós foi uma alegria, porque teríamos a oportunidade de fazer essa matéria com você, uma vez que Deus tem separado ele para trabalho secular e também o trabalho na igreja. Vamos começar perguntando como é que você se interessou por música, como é que foi o seu começo musical, esse início, o gosto pela música, como é que nasceu tudo isso? Eu sempre gostei de música desde muito cedo e em 1997 o maestro Mia, Oliver Rufinhos, veio para Penápolis, começou um trabalho de música. Eu era um menino, tinha 11 anos e chegando lá eu fui ver os instrumentos e no dia que foi escolher os instrumentos eu não fui. Eu fui no dia seguinte e lá tinha um trompista chamado Israel Gomes, conhecido como Pudim, e ele tocou e é um dos poucos instrumentos que estavam faltando alunos para preencher a vaga. Completar. Então tinha eu e um outro menino chamado Lucas, que ele também estava na trompa, e eu fui eu olhei aquele instrumento maravilhoso e falei, é esse. Aí daí então, foi direto, não teve como mais sair. Eu me lembro que nós começamos, não tínhamos as trompas, realmente, essa trompa em Fá, em Si bemol, nós começamos com sax horns ou sax genes, Mi bemol, que nós já tínhamos um ou dois aqui, completamos, porque como era início e vocês eram crianças ainda, então para o início do aprendizado, você acha que foi bom você ter iniciado no sax horns? Como é que foi essa experiência? Olha, quando a gente começou, você nunca falava, isso é um sax horn, isso é uma chiquinha, você sempre falava, as trompas. Então na minha cabeça, aquilo era uma trompa, eu já fazia parte do naipe de trompas, entendeu? E eu com certeza eu era muito pequeno, um instrumento desse que pesa mais de 5 quilos seria muito difícil. Também as condições, naquela época, financeiras da igreja, comprar um instrumento, investir assim, mas com certeza aquele instrumento abriu as portas para mim. Depois a igreja foi investir em novos instrumentos, com certeza foi muito importante. A famosa chiquinha, que você também começou com ela. O instrumento de harmonia, falando um pouco do instrumento, no grupo musical nós temos as funções, né? A orquestra funciona com funções, é como uma empresa, né? E as trompas, numa orquestra, ela não faz somente a parte harmônica. Nas bandas de músicas, nas bandas marciais, nas bandas militares, a trompa ou os horns, eles fazem a parte harmônica da música, né? O acompanhamento harmônico da música, a harmonia, a cama harmônica é feito com trompas, com horns. Mas já se usa hoje muito solo em trompa. Nas orquestras usa-se bastante solo em trompa. Trompa é um instrumento harmônico, mas muito mais solista do que harmônico, né? Então eu também comecei com esse instrumento, por isso que a gente tem um conhecimento, uma propriedade, um carinho por esse instrumento. E o Edinho, quando começou com a gente aqui, eu vou perguntar para ele agora sobre as influências, né? O apoio que você teve, você lembra de alguém? O pastor da época que nos apoiou, né? Vamos falar um pouco desse pastor que nos apoiou na época? Bem, na época era tudo muito, muito novo, que aquele movimento acontecendo, e hoje eu tenho consciência do que era aquilo. Mas na época era impossível não participar daquilo, e graças a Deus de coração, o pastor Jorge Amorim,
um movimento totalmente novo, uma cidade pequena do interior, e acreditou, trouxe o maestro Oliver Rufinos e acreditou, e graças a Deus, graças a esse começo, minha vida seguiu e muitas coisas aconteceram na minha vida. Graças a esse pequeno gesto que ele teve, de acreditar em crianças, acreditar no maestro, que é tudo muito novo, né? Botou, investiu, e eu estou aqui hoje conversando com você. Muito bom. Pastor Jorge Amorim, todos nós sabemos, com certeza, numa outra oportunidade, nós vamos ver se conseguimos uma entrevista com ele, uma agenda com ele para essa entrevista também. E aí traremos com detalhe todo esse plano, esse coração aberto que ele tem com a obra de Deus e esse plano de apoio às crianças, né? Hoje ele pode ver que valeu a pena investir desde aquele tempo, valeu a pena todo investimento, toda a credibilidade, o apoio dado para as crianças. Viajamos de São Paulo para cá, eu estava na aeronáutica ainda, estava na Força Aérea ainda trabalhando, e esse trabalho que foi, esse apoio dado, hoje resulta nessa entrevista com um moço profissional, né? Profissional de renome. Ele vai contar para nós os trabalhos que tem feito atualmente, né? E é isso dado a esse apoio. Deus abençoe a vida do pastor Jorge Amorim. Seguindo Amém. Aqui com a nossa conversa, quando você partiu para a trompa, que você já mudou para a trompa, qual foi a primeira dificuldade técnica que você teve saindo do saxofones, que é uma afinação apenas, que é Mi bemol, para uma trompa que é Fá e Si bemol? Bem, vou falar um pouco do instrumento agora. A trompa é o único instrumento de metais que, em vez de usar a mão direita, toca com a mão esquerda. Então a primeira dificuldade foi isso. Trombone, trompete, todos os instrumentos, a máquina é na mão direita. Então a adaptação aqui foi um pouco demorada, para pensar do outro lado. E a trompa, como você sabe muito bem, é um instrumento com muitas voltas. E todas essas voltas que a trompa tem, deixa o instrumento com muitos harmônicos, tem muitas notas. Então, aliás, com licença um pouquinho, depois da voz humana, é o instrumento que mais harmônicos tem. Sim, exatamente. E por ter tantos harmônicos, a qualidade sonora é um som muito bonito, só que também se torna muito fácil você tocar erradas as notas. E são muito próximas, tem muita qualidade de harmônicos, né? Então é um instrumento que é bem grato. E se você não estudar esse instrumento, se você não estudar todo dia, ele é ciumento e você não consegue tocar bem. Aí a famosa frase, né? Tem uma famosa frase dos trompistas, que é um instrumento divino, né? Só Deus sabe o que vai sair. Muito bom, muito bom. Então, Edinho, quando você sai aqui de Penápolis, que você vai para São Paulo, a tua família mudou para lá, Sim. né? E você começa a participar comigo lá na Assembleia de Deus, lá em São Paulo, que nós trabalhávamos naquela época. Qual foi a dificuldade sua em chegando lá na cidade grande? O que foi de surpresa para você? Uma orquestra maior, que aqui a orquestra era pequena ainda, né? Embora nós tocamos aqui os mesmos arranjos, né? Mas uma orquestra maior, uma estrutura maior, aquele bombardeio de carros, aquele montão de gente. Então, Mia, quando eu cheguei em São Paulo, realmente eu adorei a cidade. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo e morei aqui muito tempo. Eu adoro essa correria de São Paulo. E assim, é uma cidade que tem muitas oportunidades, né? Bem, chegando lá, quando eu vi aquela orquestra gigante, eu falei, nossa, e lá tinha trompistas com bastante experiência, né? Então me ajudaram bastante. E aí só de tocar na orquestra eu já comecei a desenvolver muito, porque as pessoas tocavam muito, muito bem. E aí chegando em São Paulo, depois eu comecei a estudar no conservatório, na ULM, que é o Conservatório do Estado de São Paulo, né? Hoje é MESP. Eu estudei lá com o professor Mário Rocha durante 3 anos, depois eu estudei na Escola Municipal com a primeira trompa da USESP, José Azarantes. E aí minha vida foi caminhando. Então, a grande vantagem de São Paulo é que ser uma cidade grande, tem essas instituições que você consegue estudar, te apoia bastante, né? E graças a isso eu fui desenvolvendo um instrumento. Instrumento, você falou de instrumento, vamos falar um pouquinho de instrumento. Eu lembro que parece que eu deixei com você, assim que você chegou em São Paulo, eu deixei uma trompa, foi Yamaha com você? Uma Yamaha? Qual foi a trompa primeira que eu deixei com você lá? Você lembra? Então, é muito engraçado que aqui eu tocava com uma trompa só em Fá. Em Fá é uma afinação, uma trompa única.
chegando lá você me conseguiu uma trompa Yamaha muito boa. Mas eu nem conseguia tocar da trompa e aquele instrumento me ajudou bastante, me abriu muitas portas porque pude conhecer mais o instrumento, desenvolver melhor. Com licença, quem naquela época estava com a gente? Era o Israel? O Fumê estava com a gente na época? Não, o Fumê não estava com a gente, mais mas conosco. vinha de vez em quando, morava nos Estados Unidos, né? Foi a época que ele estava nos Estados Unidos, exatamente. O Claudinei Índio, Claudinei trompista Índio, de São Paulo. Claudinei Mendonça. Que a gente conheceu. Que é da MB Bags, né? Exatamente. O trompista que está em Minas Gerais hoje. O Francisco José Escadinha. Francisco, Escadinha. Também, naquela época, quem tinha mais? O Valério, que é um trompista que está em Sumaré hoje. Valério que está em Sumaré, grande trompista. E depois de alguns meses, foi o meu grande amigo que a gente começou junto para lá também. O Lucas. Lucas. E a gente morou junto lá também, que a gente começou no mesmo trabalho. Lucas Lima, né? Exatamente. Hoje, ele está na mesma situação que eu, só que hoje também é militar, ele foi para o lado militar, também é músico até hoje. Também. Da Força Aérea Brasileira. Na Academia da Força Aérea, em Pirassununga. E a gente começou junto, a mesma situação, e os dois, engraçado que é com trompa, né? Você tem essa coisa com trompa. Todos os trompistas que você começa, você ensina no começo, Deus deslancham. Prospera, né? Exatamente. Deus prospera. Somos gratos a Deus dos trompistas que passaram por nossas mãos. Desde o Heraldo Fumê, que eu estava na Assembleia de Deus em Arthur Alvim, Ministério do Belém, e onde começou o meu ministério. Deus abençoou muito a minha vida ali, naquele lugar. E o Fumê, que é o Heraldo de Araújo, né? Que chegou lá ainda garoto também. Dali para frente, Deus tem abençoado a nossa mão no sentido dos trompistas estarem sendo abençoados. Esperamos que isso continue, essa bênção de Deus na nossa vida. E você, Lucas, Israel, aquela galera Israel, toda, né? Fumê, tem muito mais Davi aí. Arão. Davi Arão, professor Davi Arão. Né? Davi Arão, tinha o Emerson. O Emerson, que hoje é a primeira trompa da Orquestra Aracaju. O Emerson foi pra lá, o Emerson? Foi pra lá, ele era médico, o sonho dele era ser trompista. Estudou e também começou na Nipo, né? Primeira trompa da Orquestra de Aracaju. O Emerson tá em Aracaju. Eu estive lá com o meu quinteto, bom. encontrei com ele e tudo. Falando em quinteto, como é que você chegou ao quinteto? Você passou pelo quartel também, teve um tempo no Exército, na Marinha. Exatamente. Conta um pouco dessa história pra nós. Vou resumir um pouco. Quando eu fiz 20 anos, eu prestei um concurso para cabo músico, inclusive com seu filho, nosso querido amigo Peterson. E passei 3 anos lá no Exército Brasileiro e na banda do Exército. Depois eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, nos Fuzileiros Navais, na banda lá dos Fuzileiros. Me fala um pouquinho da experiência da vida militar. Você que já tinha uma vida secular musical boa nas orquestras de base, você tocou na banda Jovem do Estado, Orquestra banda Jovem. com a Mônica, né? Maestria Mônica Giardini. Giardini, o que mais? Quais os maestros mais que trabalhou em São Paulo? Trabalhei, quando jovem, né, nas orquestras jovens, trabalhei com a Mônica Giardini, a banda Sinfônica Jovem. O maestro Roberto Tibiriçá, na Orquestra Bacarelli. Na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, com o maestro João Maurício Galindo. Que está na Dia Sinfônica hoje, né? Que está na Dia Sinfônica hoje. E outros mais que eu estou esquecendo aqui. Mas aí, qual a comparação que você faz? Você sai desse mundo musical de São Paulo, né, de orquestra, e de repente vai para uma banda militar que tem uma realidade diferente, né? A banda militar, o militarismo me ajudou muito, Mia. Me ajudou a crescer como homem, a dar valor às coisas, às pessoas realmente, né? E também lá no Exército, o Exército me forjou? Me forjou, eu tinha mais tempo para estudar, tinha um salário bom que o militarismo oferece. Então, assim, os 4 anos que eu fui militar, eu cresci muito, assim, foi um tempo muito bom na minha vida. E cresci como um homem mesmo, assim, né? Eu posso falar isso com muita propriedade, né? Uma vez que fomos 32 anos militar e sabemos disso que ele está falando. A caserna, ela é muito boa para as pessoas, para os homens principalmente, e para as mulheres também agora, né? A caserna, ela tem uma lição, uma escola muito boa. Eu não vou dizer para vocês todos que na caserna, ou seja, no quartel, não há também
algumas peças podres ali pelo meio. Infelizmente, todo meio social em que se está o homem, né, e sempre tem ali no meio do trigo tem o joio. Mas você tem que fugir desse joio e se aproveitar das oportunidades que tem. E o quartel é muito bom também para a minha vida, para a nossa vida. Nós temos aqui o testemunho do Edinho dizendo sobre o quartel, o tempo que ele esteve no quartel, que foi um tempo abençoado para que ele crescesse, valorizasse as pessoas. Respeito, né, Edinho? Lá se ensina muito respeito, ensina, né? Com certeza, com certeza. Você entra cru, né? Socialmente cru, e você começa a dar valor para as coisas que realmente merecem valor, né? Para os amigos, para o ser humano. E também... E os valores morais e éticos e também da pátria, né? Exatamente. Respeita-se muito a bandeira. Com certeza. O Brasil é respeitado, né? Exatamente, o Brasil, a família. Existe uma coisa maior, que é a nossa pátria, né? Que você aprende o ato cívico, né? Que a gente acaba na escola não aprendendo. Talvez na sua época de escola tinha um pouco mais a parte cívica, que hoje em dia, infelizmente, tiraram um pouco, né? Você, quando você sai do quartel, que você volta, né? Que você volta para o mundo musical. Qual foi o impacto da sua volta para o mundo musical? Como é que você encarou isso? Eu pensei, quando eu saí do quartel, falei, agora vai ser bem difícil, porque eu fiquei no Rio de Janeiro muito tempo, né? Quando eu voltei para São Paulo, eu falei, agora vai ser um pouco difícil eu me encaixar em São Paulo. Só que um ano antes de eu mudar para o Rio de Janeiro, eu estava no Exército, eu fiz um cachê na orquestra de câmara da USP, São Paulo. Eu fiz um cachê e o maestro gostou muito de mim. E aí, no dia que eu voltei para São Paulo, meu telefone tocou. O maestro me chamando, falou assim, tem uma vaga de trompa, você quer trabalhar comigo? Eu falei, maestro, mas eu voltei para São Paulo hoje. Não, que eu gostei muito de você. E aí eu entrei na orquestra de câmara da USP, né, o CAM. E as coisas foram acontecendo. Eu fiquei 2 anos lá e eu prestei um concurso para a Orquestra Mundial. A mesma orquestra que o Heraldo Fumê foi, que você até ajudou com a gravação, tudo, né, para mandar. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu mandei toda a gravação dos trechos orquestrais, das peças. Eu passei. E aí fiz algumas turnês com eles, fora do Brasil. E... É mesmo, você fez da Orquestra Mundial. Orquestra Mundial. Estava me esquecendo desse detalhe. A Orquestra Mundial é um projeto que tem uma associação internacional. Isso, em Valência, na Espanha. Em Valência, na Espanha, que pega jovens de todo mundo, né? Pode dar uma explicação para a gente melhor sobre isso? É uma orquestra mundial, são pessoas de todos os lugares do mundo. Então você manda gravações, tem uma lista de peças que você tem que tocar. E não tem corte, não pode emendar coisa de estúdio. Você manda tudo material e uma banca internacional avalia aquele material. Se você passar, você faz uma turnê com eles durante alguns anos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer 15 países da Europa, viajando com eles, né? E o mais legal disso tudo é que você chega, eu era o único brasileiro, em uma orquestra de 90 músicos. O naipe de trompa era uns em 4. Tinha eu, um russo, a maioria das vezes, um espanhol e um mexicano. Então, uma barreira ali, e muitas vezes eu lá, do outro lado do mundo, né? Nos grandes teatros da Europa, eu ficava pensando, tudo isso começou lá em Penápolis, uma chiquinha, em mi bemol, né? E isso sempre teve na minha cabeça, eu sempre lembro e agradeço a Deus por tudo isso que aconteceu. Exatamente. Né? Como é que você entende a atuação divina nisso? Qual é o tamanho do agradecimento que você tem sobre a interferência divina, os caminhos que Deus traçou para você daquele início nosso aqui, daquele primeiro dia, né? Se você me permitir, eu posso contar depois claro. um pouco. É engraçado, mas pode. O primeiro dia do Edinho, né? O primeiro dia com o instrumento dele. Daquele primeiro dia para cá, o que você tem de agradecimento ao nosso Deus por essa trajetória tão boa, tão bonita? Bem, acho que tudo que aconteceu na minha vida, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, a Deus. Eu consigo ter a dimensão, quando eu estou em algum lugar assim, de muito destaque, assim, né? Ou fora do Brasil, ou com o meu quinteto fora do Brasil, ou na Orquestra Mundial, que você chega ali, você tem aqui um minuto de pausa, de folga ali, e você fica pensando, nossa, onde Deus me colocou, né? Então, chega a ser até meio surreal, você não acredita naquilo. Não é assim, é inexplicável mesmo, inexplicável. Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os meus meninos, que quando Deus levar eles a lugares
esses lugares maravilhosos, né? O Heraldo Fumê me disse uma vez que ele estava no palco lá em Berlim e ele também se lembrou dos momentos que começam na igreja. O músico começa na aula de música da igreja, eu sempre ministro para eles que eles possam nunca se esquecer de que Deus é que traça o caminho deles. Deus é que leva eles aos lugares que eles sonharem, ao lugar que eles desejarem. Deus pode levar eles a esses lugares. E com certeza Deus tem te levado, né? Não te levou, mas continua levando. Graças a Deus. Como está levando o Fumê, como está levando Israel Pudim, outros trompistas. O próprio Escadinha, né? Escadinha. O José Francisco, Valério, esse pessoal todo que passou. Deus pode levar. E aí você então, você lembra, você agradece? Eu fico abismado, assim, agradecendo, olhando aqui a situação toda e agradecendo a Deus, que é uma coisa impressionante mesmo, impressionante. Do Sax Horns que você começou, passou para Yamaha, você passou por outras trompas, vamos falar um pouco de trompa, de material. Qual é a trompa que você está tocando hoje? Bem, essa trompa, eu fiquei muito tempo usando uma trompa Yamaha, que é um instrumento muito bom mesmo, mas o meu grande sonho esse ano foi realizado, que é esse instrumento aqui, que é um instrumento alemão, chama Alexander, a trompa Alexander, que é a trompa, só a trompa que é usada no mundo hoje. A Filarmônica de Berlim usa essa trompa, as grandes orquestras do mundo usam esse instrumento. Então é uma alegria vir aqui tocar na igreja, aqui com você, domingo, e tocar fora do Brasil, tocar aqui, eu me sinto muito mais alegre. Eu sei que é minha profissão, mas louvar a Deus com esse instrumento é uma alegria minha. Que bênção, que bênção. A extensão dela é a mesma das demais, porém, a gente está falando um pouquinho aqui da entrevista, mas ele não tocou ainda, né? Vamos ouvir, você faz uma escala, alguma coisa aí, falando da extensão dela, do grave dela. Bem, é uma trompa igual qualquer outra. O que muda o instrumento ser bom ou ruim, ou o instrumento estudante, médio? E o que muda? É a qualidade que é feito o instrumento. Esse instrumento ele é todo feito à mão, por isso que é um instrumento de uma qualidade melhor, que é todo feito à mão. Cada pecinha, o luthier, ele pensa em cada pecinha, cada tubo desse, ele faz à mão, um pouco mais carinho. Os outros instrumentos, que tem um pouco baixa qualidade, é feito numa linha, como se fosse uma fábrica, uma linha de produção. Produção, exatamente. Então é feito vários, assim, com uma quantidade maior de tempo, assim, mais instrumentos no tempo, assim. Então é isso, é a qualidade do metal, qualidade do metal, qualidade de cada solda, isso que diferencia esse instrumento. Um trechinho tênue, um solinho tênue, bem... Tocar aqui um pouquinho, tocar um trecho da quinta Sinfonia de Tchaikovsky, que é um compositor russo. Ele, no segundo movimento, ele escreve um solo de trompa, um compositor que tem grandes melodias. Quinta de Tchaikovsky. Solinho. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Graves, os graves dela. Então, a trompa, diferente dos outros instrumentos de bocal, como trompete e trombone, a trompa é um instrumento que tem a extensão muito grande, Mia. São 5 oitavas tocáveis na trompa. Seria quase como se fosse um piano mesmo. Então, tem um trompista que especializa em tocar grave e um que se especializa em tocar agudo. Então, é um instrumento que tem a extensão muito grande. Eu vou tocar alguns graves para vocês ouvirem como é a extensão da trompa. O instrumento tem extensão muito grave, como agudo também. Muito bom. O pessoal, a curiosidade, né?
a curiosidade de todo mundo que vê uma orquestra, pergunta às vezes, para o maestro inclusive, por que eles põem a mão ali atrás? Né? É verdade. Qual é conta para nós aí, o que vocês estão pegando aí atrás, né? O que vocês estão buscando aí atrás? Sabe que tem uma brincadeira que quando o maestro olha pra gente, a gente tem um solo para tocar, o maestro olha com aquela cara de brabo assim, a gente fica fazendo figuinha aqui para não errar o solo, fica fazendo figuinha. Mas não, Mia, antigamente a trompa não tinha toda essa parte aqui. É como se fosse uma corneta de quartel. A corneta só tinha algumas notas. Então, para conseguir tocar mais notas, a gente pegava e abria e fechava a mão. Eu vou tocar uma escala minha, como é feita hoje, com essas chaves aqui que a gente chama de rotor. Depois eu vou tocar uma escala, a mesma escala, como era feita há mais de 500 anos atrás, só com a mão, sem usar nada de chave. Agora eu não vou usar nada, eu vou virar para vocês verem como funcionava a mão. Então assim que eles faziam, fechavam e abriam a mão. Como você fecha a mão, o instrumento ele desce meio tom. Aí para poder ir buscando as notas. É, né? as notas, porque não tinha todo esse recurso todo, esse né? recurso. O primeiro instrumento que teve cromatismo. O que é cromatismo? É como são todas as notas musicais. Foi o trompete. Um compositor Haydn, né, que ele escreveu um concerto para trompete, tinha um cromatismo. O boucher é uma forma de você também abafar o som, né? Isso, o boucher é esse mesmo sistema, mas como a trompa desenvolveu todos esses rotores, essas voltas, o boucher hoje acabou virando um timbre diferente. Mas um timbre diferente, né? O compositor, você que é compositor sabe muito bem, quando o compositor quer um som diferente, um timbre diferente, ele usa o boucher, que é quando a gente coloca a mão totalmente na campana. Uma nota sem boucher. Com boucher. Então a mão acabou virando um recurso para conseguir novos timbres. Hoje em dia. Muito bom. Hinos. Um hino que você... Gosto bastante? Você gosta bastante? Um hino que fala no teu coração? Maravilha, vou já mandar que nem vou pensar. Já tá na ponta da língua. Muito bom. Mais perto quero estar. Mais perto quero estar. Muito bom. Sempre. Eu estou terminando aqui a nossa conversa com o músico Éder Tavares, Edinho da Trompa, que é filho de Penápolis, né? Seguiu aqui com a gente, foi para São Paulo. Hoje ele participa de alguns musicais de grande relevância em São Paulo. Ele faz parte da peça O Rei Leão, que está em cartaz há quanto tempo, Edinho? Estamos em cartaz há 2 anos já, de quarta a domingo, no Teatro Renault, lá em São Paulo. Teatro Renault, que era o Teatro Abril, né? Conhecido Teatro Abril. Isso. Faz parte do quinteto. O Quinteto Brazuca, os 5 são evangélicos também, são de São Paulo. E, como você sabe muito bem, o instrumento de metal ele é um pouco desvalorizado por acharem que só pode tocar forte. Né? É muito agressivo o som. E a gente montou o quinteto para fazer música, tocar leve, fazer sons mais delicados. E em breve vamos estar lançando um CD bem gospel também, que está vindo por aí. Com arranjos seus, inclusive. E então, fica aí a mensagem de que vale a pena investir nas crianças, vale a pena trabalhar, vale a pena acreditar, né? A instituição evangélica, a igreja, através do pastor Jorge Amorim, que é o nosso pastor, investiu nesses meninos. Deus prosperou, Deus abençoou. O musical da Disney, não só do Rei Leão, mas o musical atual que está passando em São Paulo da Disney, foi convidado também para fazer parte como trompista, um excelente trompista, filho de Penápolis, que Deus te abençoado. Obrigado, Edinho. Deus abençoe você. Obrigado. Né? Fico feliz de você ter vindo aqui fazer parte com a gente dessa nossa entrevista no Café 3x4 em Adoração. Obrigado.